Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A aula 4, a Igreja e o Reino de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todas as coisas. Tu és o início e o fim, o alfa e o ômega, meu Pai. Por isso, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem trazido à nossa memória através dessas aulas. A importância, meu Deus, de sermos igreja, de representarmos o teu reino neste mundo, papai. Muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que têm assistido, daqueles que têm compartilhado, daqueles que têm usado, Deus, a escola dominical como um incentivo para conhecer o Senhor e te fazer conhecido a cada dia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então para o texto áureo da lição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Por que muitas vezes eu destaco no versículo uma letra maior, uma letra em negrito, para que você entenda a ênfase do que eu quero dizer? Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? Foi o Espírito. E preste bastante atenção, porque pessoas já me disseram que Satanás levou Jesus para o deserto. Não, foi o Espírito Santo de Deus que levou. Então, vamos lá. Depois de João ter sido preso, que ele denunciou, o adultério de Herodes e tudo com a cunhada dele, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André. E aí começa a história de Jesus chamando os discípulos, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, então agora o terceiro discípulo, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, eles tinham uma empresa de pesca, seguiram após Jesus. Interrogado pelos fariseus, está escrito lá em Lucas, olha só, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus explica que o reino de Deus é distinto dos reinos com os quais os fariseus estavam familiarizados. Que mais? Sua vinda não corresponderá com sinais visíveis, para que ninguém possa predizer o tempo exato da sua chegada. Não era um reino político que Jesus veio instalar. Nada disso. O povo queria que ele se tornasse, vamos dizer hoje, um político influente, um senador, um governador, uma pessoa que pudesse combater o Império Romano, o sofrimento do povo, a humilhação, o descaso. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para algo superior, a implantação do reino de Deus. Portanto, não vos inquieteis. Olha que Mateus escreve, dizendo que comeremos. Ele está falando sobre isso antes. Comida, bebida, vestimento, casas. Ou o que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E continua dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, comida, bebida, vestimenta, habitação, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos lá para a verdade prática dessa lição. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja e uma responsabilidade pessoal. Por que responsabilidade pessoal? Sabe aquela coisa do empurra, empurra? Ah, Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. É o pastor. É o irmão. É meu pai. Minha esposa. Meu marido. Meus filhos. A responsabilidade é pessoal.
Ezequiel fala sobre isso. A alma que pecar, essa morrerá. Por isso, a responsabilidade é pessoal. A igreja é um projeto de Deus e a mais pura expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa? Somos parte integrante dessa realidade vindoura, a volta do Senhor para nos buscar. Ali se cumpre a plenitude dos tempos. Amém? Sabemos que o reino não teria uma aparência visível, uma posição geográfica em tal cidade, na Galiléia, ou Cesareia, ou Cafarnaum. Não tinha uma posição geográfica. Sua natureza é totalmente o quê? Espiritual. Se manifesta pela alegria, pela justiça, pela paz, vencendo a morte, o pecado e o próprio Satanás. A missão de transmitir a mensagem do reino de Deus é nossa, minha e sua. Como igreja, a partir de um testemunho vivo e eficaz. Lembre-se, as pessoas estão nos observando o tempo todo, uma nuvem de testemunhas nos observando porque é bom, mas também porque é mal. Então, cuidado com o seu testemunho. Condizente com a palavra de Deus, avançamos, como o trimestre passado nós falamos, até os confins da terra. A introdução. A Bíblia apresenta Deus como rei, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E vários outros nomes dados ao Senhor. Mas ele é rei dos reis. Ele é soberano. Olha o que esse versículo diz. Paulo escrevendo aos Colossenses. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vinda do reino divino. A universalidade é um dos aspectos do reino de Deus. Nada, nem ninguém está fora do seu domínio. Ele é absoluto sobre a sua criação. Embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, nem sobre o universo criado. Embora os anjos, potestades, principados, demônios e o próprio Satanás e até mesmo o próprio homem tenham liberdade e permissão para agir neste mundo, essas ações não sobrepõem a soberania de Deus. Lembra do caso de Jó? Nós agora não podemos falar tudo sobre isso, mas Jó vai e toca nas coisas que ele tem. Vai, mas não toca na vida dele. Então, uma permissão de Deus por um servo a quem Deus amava. E depois de tudo, Jó diz, eu só te conhecia de ouvir falar. Vamos lá. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, povo de Deus, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático, onde Deus é o centro de todas as coisas. Quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos. Este propósito se concretizou em Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição. E nós entendemos que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Com o advento de Jesus, ou seja, a vinda dele como homem, 100% homem, 100% Deus, o reino presente não era mais subjetivo, mas concreto e real. Lembra quando Jesus falou assim, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou e exultou? Pois é, agora aqueles homens também estavam vendo o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, 100% homem. Onde a presença dele estava e está até hoje, o reino de Deus se manifesta. Jesus andou por todo o mundo, desfazendo as obras do mal e fazendo o bem. Foi para isso que ele veio. Toda vez que pessoas são salvas, curadas, libertas do poder do diabo, o reino de Deus está presente ali naquele lugar. Onde tiverem dois ou mais, Deus se faz presente no nosso meio. Por isso, que bênção, que maravilha, que promessa espetacular essa.
2 ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali com eles. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Então, até que ele venha, amados, persevere, fique firme, pregue o evangelho, ore pelas pessoas, estude a palavra, manifeste o reino de Deus através da sua vida. Embora esse reino seja uma realidade presente, hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura, nós falamos no milênio. A igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus da antiga, bem como da nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim, como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel é a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada, planejada e a eleita de Deus. Algo para a gente refletir. Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Por intermédio dela, as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas de todo. Então, o que a gente precisa pensar sobre isso? Será que eu, como igreja, tenho manifestado essas insondáveis riquezas de Cristo? Será que eu tenho manifestado a igreja de Cristo através da minha vida? Conclusão. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar essa mensagem é nossa missão. O ensino sobre a segunda vinda de Cristo também estimula o serviço cristão. Então, precisamos observar o nosso testemunho, incentivar as pessoas, como Paulo fala aos Tessalonicenses, alegrar com as coisas que vêm do reino de Deus para nós, as coisas do Senhor, e manifestar isso. Por quê? Os crentes que ardentemente aguardam a volta de Cristo reavaliam constantemente as prioridades que lhe governam a maneira de viver. O reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes, que bênção, que professam e professarão, passado, presente e futuro. Lembra que Jesus deixou isso escrito? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Professar essa fé hoje realmente manifesta que nós estamos cheios da vontade que Ele volte. Então, como corpo de Cristo, a igreja, o seu papel, a sua função, como organismo, como organização, tudo isso, vamos falar, vamos insistir para que a gente possa guardar no nosso coração as palavras do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Igreja do Senhor, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.